Pessoal, hoje nós vamos falar numa sala de economia sobre sistemas econômicos e também sobre agentes econômicos. O que são sistemas econômicos? É a maneira como a sociedade organiza sua produção, distribuição e consumo de bens e serviços para que seja alcançado nessa sociedade o maior nível de bem-estar possível. Então, o que são sistemas econômicos? Como a sociedade ela organiza a produção dela, a distribuição, o consumo dos bens e serviços dela. Aí nós vamos entender a classificação de sistemas econômicos. O primeiro que nós vamos aprender é a economia de mercado, ou também denominada capitalista. Quais que são as características desse desse sistema econômico? A base desse sistema econômico é a propriedade privada dos bens de produção e de capital, em que predomina a livre iniciativa. O que produzir é definido pelas demandas dos indivíduos e pela concorrência. Quanto que pode se produzir é determinado pela interação entre consumidores e produtores no mercado, com o devido ajustamento dos preços. Então, quanto produzir é determinado pela maneira como os consumidores agem, né, interagem, os consumidores junto com os produtores e com a questão também do preço. Antes de continuar, percebam que aqui nós estamos falando sobre as 4 perguntas básicas da economia que nós já abordamos em materiais anteriores, que foi o que produzir, quanto, como e para quem, tá? Então, como produzir no sistema de economia de mercado? É definido pelas estratégias de produção mais baratas, visando o lucro. E para quem produzir, irá depender da renda de cada família, que é detentora dos fatores de produção, que nós já falamos um pouco sobre eles nos materiais anteriores, né? Terra, trabalho, capital, né? Bom, ainda sobre a economia de mercado. Numa economia de mercado, as decisões de o que, como e para quem, que nós falamos no slide anterior, são definidas pela concorrência, pelo sistema de preço, regulado pelo mecanismo de oferta e demanda e tem pouca interferência do Estado. Então, é uma característica do sistema capitalista, é isso. Ele tem a concorrência, ela tem a influência, o sistema de preços, ainda o mecanismo de oferta e demanda, né, que vai regular o mercado é regulado pela quantidade que se oferta e que se demanda, e a pouca interferência do Estado. Mais características da economia de mercado. Há uma autonomia para definir preços, né, então na economia de mercado existe essa autonomia. Quem regula os preços do mercado, quem regula os preços é o mercado, nós já falamos, baseado na livre concorrência. A produção de bens e serviços é regulada pelas leis da oferta e demanda e a maioria dos produtos são feitos pela iniciativa privada. Então, só para reforçar. Autonomia para definir seu funcionamento, abertura de outras empresas, com pouca interferência do Estado. Então, existe uma autonomia muito grande. Comércio com empresas no exterior de forma facilitada. Então, há uma abertura comercial mais facilitada. Pouca atuação do Banco Central no controle de câmbio. A maioria dos países com economia de mercado operam com câmbio flutuante, que é o câmbio que ele é determinado pela interação também do mercado cambial. Ele é definido a partir da interação do mercado cambial, quando estão comprando, a interação entre a compra e a venda. A proteção da propriedade privada por lei, e o Estado atua como regulador e fiscalizador da economia, coibindo práticas ilegais e que prejudiquem o mercado. Então, percebam que as características giram em torno ali das mesmas coisas, né? Na economia de mercado ou capitalista. Na economia socialista ou planificada, é o segundo tipo, né? Denominada socialista ou planificada. Nessa economia, as decisões sobre o que, quanto, como e para quem, que são as perguntas básicas da economia, são determinadas por órgão de planejamento do governo. Então, o governo, na economia socialista ou planificada, ele tem uma atuação maciça. O sistema de oferta e demanda e a livre concorrência não exercem influência sobre o mercado. Na economia socialista, esse sistema não exerce influência. Os meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas, nós falamos sobre os bens em materiais anteriores também, bens intermediários, bens de capital.
Instrumentos, terras, minas, bancos, entre outros, são considerados propriedade do povo na economia socialista. Os meios de sobrevivência, como roupas, automóveis e eletrodomésticos, aí sim pertencem aos indivíduos. A economia planificada também é chamada de economia centralizada. Esse sistema ele esteve presente em momentos da história no qual o Estado era muito forte e buscava impor as soluções. Ele foi o sistema adotado pela União Soviética, né, e pela Alemanha nazista. Hoje em dia, a Coreia do Norte ainda adota esse sistema. Na prática, todos os países, a maioria, né, pelo menos a maioria dos países, combinam sistemas econômicos e possuem um tipo intermediário, combinando essas duas formas. Então, as duas formas que nós estudamos, em geral, as economias dos países, eles combinam, eles mesclam entre um mercado, um sistema e outro. É nesse sentido que surgem as economias mistas. O que são as economias mistas? Na economia mista, prevalece a livre iniciativa, a propriedade privada e as forças de mercado, mas a grande participação do Estado, não apenas na produção de bens e serviços, mas também na alocação e na distribuição de recursos. O Estado também atua nas áreas de infraestrutura, energia, saneamento e telecomunicações. Então, a gente vê, a gente pode compreender melhor isso pensando no Brasil, onde existe isso, existe a livre iniciativa, existe a propriedade privada, a oferta e a demanda regulam o mercado, mas o Estado ele também tem a sua participação, onde ele produz bens e serviços, ele vende, ele atua vendendo, né? E ele também atua distribuindo os recursos para a população e atuando nessas áreas básicas, né? De infraestrutura, de energia, saneamento, etc. E é importante ressaltar que sistemas econômicos, eles são diferentes de regime político. Então, sistemas econômicos foi o que nós falamos aí, que é o capitalismo, o socialismo e a economia mista, que é diferente de regimes políticos, como a democracia, o socialismo, o comunismo. Então, é muito comum as pessoas confundir o sistema econômico com a ideologia política, e é totalmente diferente. Bom, aí continuando, nós vamos falar também sobre os agentes econômicos. Os agentes econômicos, eles são pessoas de natureza física ou jurídica que, através de suas ações, contribuem para o funcionamento do sistema econômico. Então, esse sistema econômico que nós falamos atrás, existem agentes econômicos que atuam por detrás dele. Quem que são esses agentes econômicos? São as empresas, que são os agentes encarregados de produzir e comercializar bens e serviços. São as famílias, que são os responsáveis por consumir os bens e serviços, e o governo, que são organizações que atuam sob o controle do Estado. Vamos falar sobre o governo. O governo, ele cuida da segurança, da educação, da saúde, da defesa dos cidadãos e dos direitos. Ele também assegura o pleno funcionamento da economia, pela coordenação e regulação dos mercados. Ao longo do século XX, o governo assumiu outras funções também, atuando como empresário, ou seja, fornecedor de bens públicos. Então, hoje nós vemos um governo que ele também vende. As famílias são proprietárias dos fatores de produção e os fornecem às unidades de produção. E as empresas, por sua vez, por meio da combinação desses fatores, produzem bens e serviços e os fornecem às famílias por meio do mercado de bens e serviços. Então, vocês podem perceber que um está ligado no outro. Então, a partir disso, nós temos o fluxo real da economia. O fluxo real da economia, lembrando que, para você entender, você precisa relembrar o que é oferta e demanda. Oferta é aquilo que está sendo ofertado pelo mercado e a demanda é aquilo que indivíduos estão procurando no mercado. Então, as empresas, elas ofertam bens e serviços. E as famílias demandam, né, esses bens e serviços, quer dizer, eles compram esses bens e serviços. As famílias, elas ofertam os fatores de produção, que foi o que nós falamos nas aulas anteriores, que é a terra, o capital, o trabalho. Então, elas ofertam, elas são detentoras dos fatores de produção e elas ofertam eles às empresas, que vão comprar delas esses fatores de produção, né, para, novamente, o fluxo, produzir os mercados de bens e serviços. Então, recomeça novamente.
O primeiro que eu expliquei foi o fluxo real. Esse aqui é o fluxo monetário. Por quê? Porque esse aqui é que vai tratar do pagamento da remuneração tanto das famílias quanto das empresas. Então, as empresas, elas remuneram os fatores de produção para as famílias. Nos materiais anteriores também, nós falamos qual que é a remuneração de cada fator de produção. Então, da terra é o aluguel, né? Das empresas é o lucro, né? Trabalho é o salário, do capital é os juros, né? Então, as empresas, elas remuneram esses fatores de produção para as famílias e as famílias pagam os bens e serviços que elas compraram, que elas adquiriram para as empresas, que novamente vai remunerar elas, né? Com esse dinheiro, remunera para as famílias. Nesse mercado, quem oferta recursos são as famílias e a demanda é representada pelas empresas. Além disso, as unidades produtoras, ou seja, as empresas, elas pagam às famílias a remuneração pelos fatores de produção, né? Que é o que eu já falei. A soma do que é recebido com salários, aluguéis e juros formam a renda da economia. Então, toda a renda da economia é formada por essa remuneração desses fatores de produção. Ao receber essa renda, as famílias vão até as empresas comprar os produtos que são ofertados por elas. Essas empresas vão ao mercado oferecê-los para as famílias, então elas ofertam os bens e serviços para famílias, as quais estão de posse de suas respectivas rendas que elas receberam das empresas. Quem representa a oferta nesse mercado são as empresas na condição de produtores e quem representa a demanda são as famílias na condição de consumidores. Então, isso aqui é o que eu expliquei nesses slides, são os slides explicativos dos fluxos que nós vimos atrás. O fluxo circular da renda, então, aí nós temos outro fluxo, né? Tem o fluxo real da economia, o fluxo monetário da economia e o fluxo circular da renda. O fluxo circular da renda é constituído pela união dos fluxos real e monetário, quando em cada um dos mercados atuam conjuntamente as forças da oferta e da demanda, determinando o preço. Então, aqui nós temos o fluxo circular da renda, onde é aqueles dois fluxos que nós falamos juntos, né? Então, aqui nós temos as famílias que compram os bens e serviços, né? E pagam as empresas, então geram receita às empresas. As empresas, então, elas vão pagar os mercados de fatores de produção, né, com salários, aluguéis e juros, gerando, então, rendimento às famílias que novamente vêm para as empresas comprarem, né? Então, as empresas aqui, elas vendem, então aqui nessa condição, elas estão na condição de ofertantes, elas ofertam, né, os bens e serviços para o mercado, que vai vender, então, para as famílias. As famílias vão comprar desse mercado esses bens e serviços. E as famílias aqui, elas são detentoras dos fatores de produção. Então, aqui elas ofertam, enquanto aqui as empresas ofertam os bens e serviços, as famílias, elas ofertam o trabalho, né, a terra e o capital, que são o mercado dos fatores de produção, para as empresas comprarem. Então, aqui é aqueles dois fluxos unidos em um só. O que é a racionalidade econômica? São indivíduos que querem obter o máximo de produtos gastando o mínimo possível. Então, por parte das famílias, né, das pessoas que compõem a economia, eles querem obter o máximo de produtos, eles querem comprar muito gastando pouco. Por outro lado, nós temos empresas que querem o máximo de lucro, reduzindo os custos e vendendo os seus produtos o mais caro que elas conseguirem. E aqui nós temos um último fluxo, que é o fluxo considerando mais pessoas. Então, aqui nós temos o mesmo fluxo que nós já explicamos, que é os bens e serviços, fatores de produção, com as famílias, e aqui são as firmas, que são as empresas. Só que aqui nós acrescentamos o governo, os mercados financeiros e o resto do mundo. Então, o governo é aquele que vai ser responsável por dar subsídio às empresas, para que as empresas produzam mais bens e serviços, e também através de transferências governamentais
repassar às famílias, né, algum benefício. As famílias vão repassar ao governo os seus impostos, né? Os mercados financeiros, eles atuam o quê? Através da poupança, onde as famílias elas fazem os seus investimentos, ela vende títulos de dívidas e ações emitidas pelas firmas também às famílias, né? O mercado financeiro atua tomando, emprestando para o governo, então o governo ele toma empréstimos do mercado financeiro, né? E o governo também ele compra dos mercados de bens e serviços. Então aqui nós temos um governo que ele dá e ele também recebe, né? Então ele oferta e ele demanda, né? E da mesma forma o mercado financeiro. Bom, e o resto do mundo é com relação às exportações e às importações. Então a economia ela se comunica, né, com o resto do mundo através de produtos, mercado de bens e serviços que ela manda para fora e através de produtos que ela compra de fora, que são as importações. Então, todas as imagens embaixo, todos os fluxos têm os créditos da imagem. Então, ao incluir o governo, é colocado sobre as empresas e famílias impostos. Esses impostos eles vão reduzir o poder de compra das pessoas e também o lucro das empresas. Por outro lado, esse mesmo governo ele concede subsídios que auxiliam os setores produtivos, fomentando os investimentos das empresas e também concede auxílios governamentais às pessoas. Quando o comércio internacional ele ingressa nesse fluxo, aumenta a chance de exportação e importação e o mercado financeiro atua através de investimentos e poupanças. Então, esse aqui são as referências do trabalho, tá? Textos, autores que eu utilizei para a elaboração desse material, tá? Mais referências que foram utilizadas para a elaboração desse material. Então é isso, pessoal. Obrigada. Hoje nós falamos sobre os sistemas econômicos e agentes econômicos. Até o próximo vídeo.